É interessante a gente pensar que a gente tem uma dificuldade muito grande, né, na preservação da nossa memória. As primeiras imagens que foram produzidas no Brasil foram produzidas pelo Afonso Secreto. O Afonso Secreto, ele era irmão do Pascoal Segreto, também, que trabalhava com cinema. Ele chegou no Brasil pela Baía de Guanabara, numa embarcação, e ele fez as primeiras imagens no Brasil, no território brasileiro, dessa chegada dele filmando ali a Baía de Guanabara. Essas imagens foram noticiadas nos jornais da época, mas nunca foram vistas nos tempos atuais. Assim, elas se perderam no passar dos tempos. E isso eu acho que é muito sintomático, né? Que é o cinema brasileiro, falando da preservação, da memória e tudo mais. Mas de lá para cá, muita coisa aconteceu, né? A gente passou por muitas fases no cinema brasileiro. A gente, normalmente, assim, o cinema brasileiro, durante muito tempo, ele trouxe e traz e continua trazendo, claro, a gente tem fases, movimentos, filmes, mas de uma forma geral, ele representa, né, o imaginário e determinadas ideologias da cultura que ele está inserido, no caso, a cultura brasileira, né? E principalmente pelos códigos e pelas gramáticas que ele emprega, que foram desenvolvidas na Europa e nos Estados Unidos. A gente incorporou essas gramáticas, a gente incorporou esses meios de produção para realizar nossos filmes, na grande maioria das vezes, mas tem aí algumas exceções, né? Se a gente for continuar nesse retrospecto, até os anos 10, o cinema brasileiro ele era totalmente voltado aqui para as questões do Brasil, né? A gente vai ter filmes, nessa época era chamado de Belle Époque, ou Bela Época, né? Nessa alusão à língua francesa, que tinha uma influência muito grande nessa época aqui. A gente vai ter filmes, por exemplo, em 1908, que foi o primeiro grande sucesso de público. O filme se chamava Os Estranguladores e era uma crônica policial de um crime, né, que tinha acontecido lá na capital federal, no caso no Rio de Janeiro, né. Eles fizeram 800 exibições em 2 meses, né, que foi a primeira grande marca de público. E depois teve um outro filme chamado Paz e Amor, em 1910, que teve 1000 apresentações, e era um filme musical, ou como também era conhecido na época, um filme cantante, né, que trazia críticas e comentários humorísticos, né, da vida política e social do Brasil, né. E essa popularidade desses filmes, ela acaba justamente, essa Belle Époque acaba justamente quando a gente começa a ter uma invasão dos produtos estrangeiros, principalmente os filmes hollywoodianos, né, que desmantelou a produção nacional e acabou com essa bela época, né. Os produtores e exibidores nacionais estavam muito atrelados ao capital estrangeiro e começaram a trazer filmes de fora, e esses filmes começaram a tomar o mercado cinematográfico nacional, né, justamente, né, dificultando a exibição dos filmes que eram produzidos aqui. E aí a gente vai ter alguns momentos de retomada aí com a criação dos grandes estúdios. A gente vai ter a Atlântida, que vai produzir chanchadas, que vai voltar a ter um grande recorte, uma grande visibilidade, vai ter um grande público e tudo mais. A gente vai ter a Vera Cruz, um outro momento nos anos 50 que vai trazer muitos técnicos de fora, claro, mas para produzir produções, eles montaram estúdios em São Bernardo do Campo, em São Paulo, e eles estavam muito voltados, visando o mercado internacional. E aí eles produzem um filme que teve uma visibilidade muito grande lá fora, foi para o Festival de Cannes, foi premiado no Festival de Cannes, que é Os Cangaceiros, do Lima Barreto.